Sabe, quando a gente pensa em lógica de computador, geralmente vem à cabeça uma coisa meio fria, distante, super complicada, né? Mas e se a base para programar uma máquina for, na verdade, surpreendentemente humana? Pois é, essa lógica está em todo lugar, escondida nas nossas rotinas mais simples do dia a dia. Para a gente entender isso melhor, vamos começar com um cenário bem conhecido e, vamos combinar, bem frustrante para todo mundo. Imagina a cena. É o tipo de situação que ninguém quer passar. Mas o que acontece na nossa cabeça quando uma coisa dessas acontece? Bom, primeiro, bate aquele pânico inicial, claro. Mas logo depois, a nossa mente já começa a trabalhar para resolver o problema. E o que acontece? Quase que no automático, o nosso cérebro organiza uma sequência de ações. Primeiro, pegar o que a gente precisa no porta-malas. Depois, levantar o carro. Aí tirar o pneu furado, colocar o step, abaixar o carro e, por fim, guardar tudo de volta. É uma lista de tarefas bem clara e ordenada. Pois é, essa sequência lógica de passos que a gente acabou de seguir para resolver um problema, isso tem um nome técnico, é um algoritmo. E é exatamente isso que programadores fazem todos os dias. Criam sequências de instruções para resolver todo tipo de problema. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. O que realmente significa pensar de um jeito que até um computador conseguiria entender? Formalmente, um algoritmo é só isso. Uma receita de bolo é um algoritmo. As instruções para montar um móvel também são um algoritmo. O passo a passo para trocar um pneu, como a gente viu, é um algoritmo. É, no fundo, um plano de ação com começo, meio e fim. E essa capacidade de criar esses planos de ação é o que a gente chama de pensamento computacional. O segredo aqui é lembrar que os computadores são superpotentes, mas eles precisam de instruções muito, mas muito precisas. Eles não entendem um jeitinho ou um mais ou menos, só ordens diretas e claras. E para a gente desenvolver essa habilidade, existe uma espécie de caixa de ferramentas com 4 técnicas principais. Elas são conhecidas como os 4 pilares do pensamento computacional. Vamos começar com o primeiro: decomposição. A ideia aqui é bem simples. Em vez de encarar aquele problemão de frente, a gente quebra ele em pedaços menores. Trocar um pneu se torna pegar as ferramentas, levantar o carro, tirar os parafusos e por aí vai. Fica bem mais fácil, né? Pensa numa bicicleta. Parece uma coisa só, né? Mas a gente pode decompor ela em suas partes principais. E cada parte, como a roda, por exemplo, pode ser quebrada ainda mais, em aro, pneu, raios. E isso nos leva a essa ideia central, muito bem resumida pelo Ariel da Silva Dias. Ao quebrar a complexidade, cada pequena tarefa se torna muito mais simples de resolver. Ok, depois que a gente quebrou o problema em pedacinhos, entra o segundo pilar, o reconhecimento de padrões. Agora a gente começa a procurar por coisas que se repetem. No nosso exemplo do pneu, a ação de desparafusar se repete umas 4 ou 5 vezes. Identificar isso ajuda a gente a ser mais eficiente. Um exemplo que eu acho fantástico disso é com criança pequena e tecnologia. Elas podem nem saber ler, mas reconhecem o padrão daquele ícone vermelho com o triângulo branco. Elas sabem que, se tocarem ali, vão encontrar os vídeos que elas gostam. Isso é puro reconhecimento de padrões. Chegamos no terceiro pilar, a abstração. E essa palavra pode parecer complicada, mas a ideia é bem simples. É saber focar no que importa e ignorar o resto. Na hora de trocar o pneu, a cor do carro importa? Não. O fato de um parafuso estar um pouquinho mais apertado que o outro é um detalhe, mas não muda o processo geral. Abstrair é focar no essencial. É como a planta de uma casa, sabe? Ela mostra as paredes, as portas, as janelas, a estrutura fundamental. Ela abstrai, ou seja, ela ignora detalhes como a cor da parede ou os móveis que vão estar lá dentro, porque, naquele momento, o que importa mesmo é a estrutura. E aí, finalmente, a gente chega no quarto e último pilar, o design do algoritmo. É aqui que a mágica acontece, onde a gente junta tudo, a gente pega as partes que a gente decompôs, usa os padrões que encontramos e, focando só no que é essencial, cria a sequência final de instruções. Basicamente, a gente cria o nosso plano. Só que existe uma diferença gigantesca entre um plano feito por uma pessoa e um plano feito por um computador. Pra gente, a instrução trocar o pneu já basta, a gente entende. Mas para uma máquina, essa frase não quer dizer absolutamente nada. Ela precisa de cada micropasso, tudo detalhadinho, sem nenhum espaço para interpretação. E olha só que legal essa comparação. O plano humano é um conceito, uma ideia geral. Já o plano para o computador, esse precisa ser uma lista de tarefas exaustiva, sem ambiguidade. Cada passo tem que ser explícito. Mas sabe, um bom algoritmo vai além de ser só uma lista de tarefas.
Ele precisa ser um pouco mais inteligente. Ele também precisa tomar decisões e guardar algumas informações. E para guardar informações, os programas usam uma coisa chamada variável. Pensa nela como uma caixinha com uma etiqueta na memória do computador. A gente pode colocar um número ali dentro ou um texto para usar depois. Essa analogia da casa em uma rua é perfeita. Cada variável é uma casa, com um endereço único que guarda um morador, ou seja, um dado, de cada vez. Agora, vamos voltar para o nosso pneu furado. Aquele nosso plano de ação assume que o step está em perfeitas condições. Mas, e se não estiver? Um algoritmo bem feito precisa lidar com os imprevistos. Ele precisa de um plano B. É exatamente aqui que a tomada de decisão entra. O algoritmo precisa fazer uma pergunta, uma verificação. O step está cheio? Se a resposta for sim, ele segue um caminho, o de trocar o pneu. Agora, se a resposta for não, ele segue um caminho totalmente diferente, que é o de chamar ajuda. Essa capacidade de escolher entre diferentes ações é o que torna os programas tão poderosos. E com isso, a gente começa a juntar todas as peças do quebra-cabeça e chegar ao ponto central de tudo isso. Então, a grande sacada é esta. Programar não é sobre aprender uma linguagem alienígena. É sobre aprender a organizar o pensamento de uma forma clara, metódica, eficiente. Algo que, no fundo, a gente já faz instintivamente todos os dias. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Desde a rotina para se arrumar de manhã até a receita que a gente segue para fazer o jantar, as nossas vidas são cheias desses algoritmos. Depois que a gente aprende a enxergar o mundo assim, fica impossível não reparar. A pergunta que fica é: que outros algoritmos será que estão escondidos no nosso cotidiano?